Oi, queridos, tudo bom? Gravando aqui a aula sobre realismo. Realismo aconteceu no século XIX. Eu quero que vocês prestem atenção porque o século XIX vai ser um século que vai ter 3 escolas literárias. Mas a gente vai estudar sobre elas no decorrer das aulas, tá? Então eu vou falar cada aspecto de cada uma. Podem ter acontecido, acabar uma e começar outra, ou podem ter acontecido na mesma época, assim, no mesmo ano, indiferente, mas é bom saber, as 3 ocorreram no século XIX. No contexto histórico, em Portugal, ocorreu em meados do século XIX, igual eu falei, e começou-se na França e foi se espalhando pela Europa. Mas como surgiu assim o realismo, esse negócio todo da realidade? Por causa da questão Coimbra, também conhecida como questão do bom senso e bom gosto. A questão Coimbra foi o marco inicial do movimento realista em Portugal. Ela representou uma nova forma de fazer literatura, trazendo à tona aspectos de renovação literária aliados às ideias que surgiram na época em torno das questões científicas. Então foi uma nova ideia, uma nova forma de fazer literatura. Uma nova ideias por causa das questões que foram surgindo e renovações, e isso tudo se acarretou para formar o realismo. Mas a questão Coimbra em si foi meio que um conflito entre dois grupos. O primeiro grupo, liderado por Castilho, era formado por intelectuais que defendiam sobretudo o status quo literário. Tinha uma visão tradicional, academicista e formal. O segundo grupo era formado por jovens estudantes de Coimbra, Oliveira Martins, Teófilo Braga, Antero de Quintal e entre outros. Eles propunham denunciar a sociedade e mostrar a vida do homem de maneira mais realista. Por isso se posicionaram contra a postura formal, conservadora e acadêmica da escola romântica. Então, o primeiro grupo defendiam aquela coisa romântica, não queriam mudar, queriam ficar naquela coisa, queriam ficar num tema tradicional. O segundo grupo, o pessoal, jovens estudantes universitários, que não pensaram assim. Eles falaram, gente, mudança, nova forma de pensar, mostrar o homem como ele é, não idealizar o homem, não imaginar como o homem vai ser. Então, acabou ganhando eles, né? Até por isso existe o realismo. Mas foi uma época também de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. Muita mudança aconteceu nessa época, então isso tudo se agravou para entender. As pessoas mudaram o seu entendimento, mudaram a sua forma de pensar. Teve o capitalismo, a desigualdade, segunda revolução industrial, teorias científicas. Essas coisas vocês vão se aprofundar mais em história, mas tudo isso teve marco na literatura portuguesa realista. Teve início na publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França, o qual é um espelho da realidade burguesa da época, retratando a figura de uma mulher de classe média. Assim, a maioria vai se retratar o pessoal de classe média, assim. Vão falar também sobre o pessoal de classe média baixa, mas vão focar bastante na burguesia, esse pessoal aí. Esse daqui foi um grande choque, porque imagine aquela coisa, eu amo você, até a morte de alguém. Aí chega a Madame Bovary com adultério, com a traição. Todo mundo ficou chocado. As personagens criadas foram baseadas em pessoas comuns, encontradas no cotidiano dos escritores, com suas obrigações diárias condicionadas a fatores de raça, de crime e classe social. Então, é baseado em pessoas reais mesmo, né? É baseado, né? Não é criado assim, não é... É criado também, mas não é inventado assim, como idealizando como seria, como assim. É o que a pessoa vive, sabe? A pessoa não gosta, é casada com alguém, não gosta, aí ela cai em tentação. Vai mostrar tudo isso, entende? Então essas coisas vão estar sendo retratadas na literatura realista. E o mais importante, que eu acho que vocês sabem também, se contrapõe contra as ideias românticas. Lembrando que lançou romântico contrapõe a arcadistas
E os realistas se contrapõem aos românticos e assim vai. Principais características: objetivismo e cientificismo. A pessoa objetiva não é mais aquela coisa subjetiva, agora é objetivo, claro e nu. Cientificismo por causa do racionalismo, a pessoa vai começar a pensar bem. O materialismo e negação dos sentimentos, vai ter bastante isso. Reação à monarquia ao clero, então vai ter uma coisa contra, a favor, depende do livro, depende do autor. Preocupação com o tempo presente, com a sociedade daquele período, porque o pessoal, ele pegava, retratava como era o costume daquela época, então ele vai retratar a sociedade. Então ele sempre estava ligado, se tinha uma coisa nova na sociedade, ele já se escrevia. E mais filosófico, né? Ideias filosóficas. Um dos principais autores, Antero de Quental, que participou da questão Coimbra, dono de uma essencialmente obra filosófica, social, política, metafísica e lírica. A obra dele era baseada nisso. Então ele era um cara bem determinado no que ele vai falar, ele não tinha medo, até por isso ele fez a prosa do Bom Senso e Bom Gosto, que também deu o nome da questão Coimbra, aquela coisa crítica lá dos romancistas, e as poesias dele, Odes Modernas, Sonetos Completos, Primavera Romântica. Ele é bem, determinado no que ele quer. Antero de Quental. E o segundo, mais principal, nosso querido Eça de Queiroz. A sua obra ela pode ser dividida em 3 fases. Primeira fase, encontramos o autor ainda preso aos ideais românticos, aquela pegada bem romântica. E essa fase é o livro O Mistério da Estrada de Sintra. É um romance policial. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Mas ele mas tem aquela pegada romântica, então vai bem aquela fase meio romântica ainda. Segunda fase, já começa a entrar características realistas. Essa fase tem início com a publicação do Crime do Padre Amaro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem famosinho, assim, nos vestibulares também. Fala sobre um padre que não é tão santo quanto parece. Aí vai falar a realidade, né? Ninguém tá esperando que um padre faça tal coisa, faça tal aquilo. Então, o Eça de Queiroz veio com esse livro para dar um choque na sociedade do clero, né? Então, já é aquela pegada crítica. Aí é considerado o primeiro romance realista português e se estende até a publicação de Osmaia. Então, o Crime do Padre Amaro pode ser considerado o primeiro romance realista português, tá? De Portugal. E a terceira fase, encontramos o autor mais preocupado com os valores tradicionais da vida portuguesa, com a existência humana e a vida campestre. Então, vai ser uma pegada mais com os valores que as pessoas têm. Vai falar sobre uma família, vai falar tudo que é feito naquela família, as tradições, a vida, os ideais. E nisso tem a Ilustre Casa de Ramírez e a Relíquia. Eu já li a Relíquia e ela fala bastante de valores tradicionais, tipo uma tia que é bem religiosa, um sobrinho que segue os passos da tia, mas na verdade mente pra tia porque ele gosta de sair e pegar várias pessoas e assim vai, né? Vai mostrando o valor da pessoa, o valor tradicional de uma família, mas com aquela realidade por trás disso. Então, por causa dessas coisas, existem vários outros livros de Eça de Queiroz, até obrigatórios, na FUVEST tem a Relíquia obrigatória, eu não sei se tem em outro lugar mais obrigatório, mas na FUVEST é certeza. Ele é um dos principais, então é bom ter na mente dele que ele não tem medo também de falar, ele é bem realista, tá bom? Isso foi o realismo lá em Portugal. Entrando agora no realismo brasileiro, surgiu em 1881, quando o país passava por um processo abolicionista. Lembra o romance social, o romance condoureiro? Então, aquela pegada abolicionista do Castro Alves. Então, foi ainda mais abrangente essa parte, porque foi um movimento surgido na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira. Isso vocês vão aprender também história da abolição do Brasil, com a princesa lá. E na mesma altura, em 1889, ocorreu a proclamação da República.
nesse cenário influenciado pelas filosofias da época, como positivismo e socialismo. Então, tudo isso, esse foi o contexto, assim, do realismo no Brasil, aquele geralzão lá mostrando as realidades da época, que além das filosofias que o brasileiro, né, pegava para escrever, era influenciado. Voltando, só para ter mais clareza, o realismo caracteriza-se pela abordagem objetiva da realidade e pelo interesse por temas sociais, reagindo ao subjetivismo romântico. Que isso quer dizer de uma forma mais assim? O realismo vai falar de a clareza, vai abordar a realidade realista mesmo. Saindo daquela coisa subjetiva do romantismo, aquela coisa idealizada. Agora vai ser claro e nua, clara e crua. Manifestações literárias em prosa, vai ter o romance social, falando sobre a vida, psicológico. Vamos pensar assim, você já assistiu aquele filme, você já leu aquele livro que no final dele você, tipo, tá chorando, você tá pensando, nossa, é verdade, imagine se isso acontecer. Então, isso daí era essa pegada, e a de tese também é a mesma coisa, assim. Vai falar sobre a realidade. A literatura realista deixa de ser uma mera distração. Isso é muito importante, tanto no Brasil como em Portugal. Para das pessoas, tipo, ia lá, comprava seu jornalzinho para ler o seu livrinho. Agora eles querem mostrar a crítica às instituições, como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa. Sempre vai ter essa crítica à monarquia e ao clero. Então eles vão escrever principalmente por causa disso, tá bom? Também vão escrever no Brasil, no caso aqui vai escrever sobre a escravidão, os preconceitos raciais, a sexualidade, são os principais temas. Tratado com linguagem clara, direta e objetiva. A linguagem clara aqui vai ser da época, né? Não vamos falar, nossa, mas eu peguei um livro assim dessa época para ler, não entendi nada. De verdade, eu também não entenderia, né? Porque é uma linguagem clara do século XIX, né? A gente já está bem séculos avançado, então é uma linguagem mais ultrapassada. Mas nada que um dicionário do lado não ajude, né? Basicamente são isso. O realismo no Brasil vai retratar a escravidão, os preconceitos raciais, a monarquia e a igreja. Teve como marco inicial no Brasil a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vou falar mais sobre esse livro lá pra frente. A sociedade está dividida entre operários e a burguesia, né? O pessoal tá trabalhando e o pessoal tá ganhando dinheiro com isso, né? Por causa do surgimento de uma nova realidade que veio oposta do vivido no romantismo. Teve aquele progresso tecnológico, avanço da energia elétrica, surgimento de novas máquinas como o carro. E por isso que teve uma sociedade dividida. A máquina foi crescendo, as indústrias foram crescendo, precisando de mais operários, ganhando pouco, várias épocas de salário, várias horas horárias de cargo. E a burguesia só arrecadando com isso. O salário pouco, mas isso vocês também vão ver mais na história, segundo a Revolução Industrial. Mas isso é bem agravante na literatura, tá, gente? Tenha em mente isso. E tem um pensamento filosófico que exerce mais influência no surgimento do realismo. É o positivismo. O positivismo vai ter bastante agravamento, tanto no de Brasil como no Portugal. Porque analisava a realidade através das observações e constatações racionais, algo frio e calculista. Então, o positivismo vai analisar a realidade como ela é, frio e calculista, tá bom? Vocês também vão aprender mais sobre essas filosofias em filosofia, vai ficar tudo assim. Principais características do Brasil: reprodução da realidade observada. Então, ele vai estar vendo como a sociedade andava, como a sociedade agia, vai escrever. Objetividade no compromisso da verdade, personagens baseadas em indivíduos comuns, figura humana não idealizada, mesma coisa de Portugal. Exposição das condições sociais e culturais da personagem, a pessoal da classe média, classe média baixa. A lei da causalidade vai ter bastante causa aí, por conta da toda ação gera uma reação. A linguagem é fácil entendimento, como eu falei, para aquela época é fácil.
contemporaneidade e preocupação em mostrar personagens nos aspectos reais, até mesmo na miséria. Então, vai ter bastante nisso, vai mostrar bastante como os personagens viviam, como os personagens agiam. Principais autores. Não posso falar de realismo sem falar desse cara aqui, Machado de Assis. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já... não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o cara, a fotinha dele aí de lado, perfeito. Principal nome, gente, entre os autores do realismo brasileiro. Vai falar sobre realismo, lembre de Machado de Assis. Veio com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que veio com a filosofia humanitismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas vai falar sobre o Brás Cubas. Ele é um cara de classe média que acabou morrendo e ele vai falar da história dele pós-morte, até por isso que é póstumo. Mas é um livro bem engraçado, bem realista também. Ele vai falar várias coisas da vida dele que aconteceram, é muito doido. E em sequência lançou Quincas Borba. Não gostei muito desse livro, é meio complicado de ler. Mas ele também é obra obrigatória da FUVEST, não sei mais se mas antigamente era. O Machado de Assis sempre está sendo obra obrigatória, então é bom ler, mas também não é necessário, tipo, eu preciso ler Machado de Assis para passar. Tira, gente, não é necessário. Você saber, entender, compreender, sussa. Quincas Borba e Brás Cubas é muito ligado, porque em Brás Cubas e Memórias Póstumas vai falar sobre Quincas Borba e Quincas Borba vai falar sobre o Brás Cubas, é muito legal, que eles eram amigos. Essa filosofia é fictícia e desenvolvida nos livros pelo personagem central das histórias Joaquim Borba dos Santos, que vai falar sobre Quincas Borba aí. Machado de Assis publicou ainda outras obras com as características do realismo. Memorial de Ares, Dom Casmurro, Papéis Avulsos, Isaú e Jacó. Dom Casmurro, quem nunca ouviu aquela frase, traiu ou não traiu? Então, né? E não podemos deixar de falar também de Raul Pompeia. Ele também foi muito importante com a obra O Ateneu, publicada em 1888 pelo jornal Gazeta. O Ateneu vai falar sobre um internato que o Raul frequentou. Vai falar toda a história lá, então vai ser algo bem realista. Ele também teve uma inspiração do positivismo. Ele foi de inspiração para vários autores, na verdade, positivismo. A maioria dos autores do realismo sempre pegava essa filosofia, né? O Raul participou de fundações de vários folhetins, por isso que teve em vários lugares a sua obra posta. E o autor não chegou a exercer direito, tá? Ele não fez a faculdade igual a maioria dos autores fez, né? Lembra que eu falei pra você que os pais mandavam os pais de elite mandavam seus filhos para estudar? Então... mas o Raul Pompeia, ele escreveu várias obras tipo de política, de justiça, porque não podemos deixar de falar que o realismo, além de ser algo para mostrar a realidade do ser humano, é algo para mostrar a justiça, para mostrar a realidade e como devia mudar, né? Ele escreveu A Queda do Governo, Canções Sem Metro e A Alma Morta, mas sua obra mais realista mesmo, mais top, é o Ateneu. Tendo sido publicado em outras edições ao longo dos anos. O Ateneu está sempre também no vestibular aparecendo de vez ou outra, então é importante vocês ouvirem, talvez ler, mas em questão disso, resumidamente, Raul Pompeia e Machado de Assis, os mais principais caras do realismo no Brasil, e em Portugal, essa de Queiroz e Antero Quental, tá bom? Então, muito obrigada, gente, e até a próxima aula, tá bom? Beijinho!